Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, mais uma vez na colaboração com o professor Paulo Gala, aqui ao meu lado. Vamos apresentar um novo episódio da série Demolindo o YouTubenomics, ou seja, demolindo o ancacapismo. Por que eu coloquei um novo K? Por que eu coloquei um novo K? Porque os comentários, muitas vezes, se pretendem sérios nessa série de provocações que a gente está fazendo, mas na maioria das vezes são puras letras K. Né? E como eu já disse anteriormente, tem alguns que colocam 10 letras K, aí alguém se sente provocado e coloca mais 30 letras K. Mas eu te digo por quê. Isso é um problema de trauma psíquico dos caras, porque K é a primeira letra do Keynes, né? E o Keynes é o grande fantasma deles, né? Então eles estão ali, né? Com K. Isso é o fantasma mesmo. Tem um cara especificamente que é muito doído com esse negócio de que ele diz que o Keynes provocou todas as crises, né? Que os estados, né, puderam com o Keynes ter todo o arcabouço teórico que precisavam para roubar o dinheiro de todo mundo, né, enriquecer e provocar todas as crises depois do Keynes, porque antes do Keynes não tinha Keynes. Você tem problema de você explicar as infinitas crises do mundo antes do Keynes, que vai ter já em 1936, né? Tem então, mais de 100 crises aí, pelo menos. Exato. Bom, mas vamos lá. Exatamente, então, o fantasma aí do John Maynard apareceu porque nós hoje vamos falar a respeito da década de 30. Todo mundo sabe, então, que, né, vinha lá daqueles anos prósperos dos Estados Unidos, na década de 20, vinha tudo muito bem, até que em 29, pá, aquele baita colapso que nós explicamos no vídeo anterior. O remédio para esse colapso é ponto pacífico. Foi uma política implementada pelo Franklin Delano Roosevelt, presidente, até hoje, né, insensado na história norte-americana, chamada New Deal. Traduzindo aí livremente, o novo acordo. Era um novo contrato para a gestão da economia americana, em que o Estado era o garantidor do investimento. O Estado fazia aquilo que veio hoje em dia chamado de contracíclico. Né? O Estado dava o start na economia novamente através do investimento público. O Paulo sabe falar disso muito melhor do que eu. Só que, por que a gente está escolhendo falar do New Deal? Porque nós recebemos alguns comentários dizendo o seguinte, que não, o New Deal não recuperou a economia dos Estados Unidos. Aí eu perguntei, não? E o que recuperou? A Segunda Guerra. E aí? Então tá bom, então vamos lá, agora eu vou deixar o Paulo com o abacaxi aí, você descasca ele pra gente, já falei muito, vai contigo, obrigado. Boa, Fausto, é um prazer falar com você, com todo mundo que nos ouve. Primeira coisa é registrar que o New Deal, que foi a resposta americana, né, levada a cabo pelo Franklin Delano Roosevelt, acabou inspirando o Keynes, e não o contrário, né? Tem muita gente que acha que o Keynes inspirou o Roosevelt, mas não, né? O Roosevelt já começou em 32, 33 a mandar bala, e o Keynes publicou a teoria geral em 36. Até tiveram uma correspondência curiosa entre eles, não muito volumosa, né? Mas a questão ali é que as políticas do Roosevelt que inspiraram o Keynes. O Roosevelt era um cara muito pragmático, né? Ele percebeu que a economia americana estava devastada, né? Literalmente devastada, com mais da metade do sistema financeiro quebrado, desemprego nível de 25%, assim, eu tive, anos atrás, para quem não foi, eu recomendo, se puder ir a Washington, visitar o Memorial do Roosevelt, é muito legal as frases dele, né, e o retrato, tem umas esculturas de bronze maravilhosas que retratam a situação de pobreza extrema e quase absoluta, né, que os trabalhadores americanos se encontravam. Aliás, tem muito disso na história de Nova York também, o Empire State ficou pronto bem na crise de 29 e 30, né, então tinha um desemprego gigantesco, né. Imagina os caras com aquele prédio inteiro vazio, né? Ele foi construído na bolha de 29, que a gente contou em outro filme. Né? Então, o Roosevelt ele foi o grande nome da reconstrução americana e as ações do New Deal foram assim, realmente amplas. Né? Ele construiu mais de 8 mil pontes, parques, mais de 800 aeroportos regionais, aquela Hoover Dam, o Tennessee Valley Authority, ele reconstruiu a utilização do Vale do Tennessee, ali das regiões pobres. Então, foi um programa de obras públicas colossal, assim, monumental, né? E de saneamento também das finanças, né? O New Deal, ele é tido como o programa responsável por ter ressaneado o sistema financeiro americano. Ele que interrompeu as quebradeiras de banco, né? E ele botou novamente a economia americana para andar. Então, o desemprego começou a cair, cedeu bastante, né? Se vocês olharem o histórico do desemprego, vocês vão ver que ele cedeu bastante ao longo da implementação do New Deal. O sistema financeiro americano foi reconstituído, voltou a financiar, voltou a dar crédito,
Enfim, a economia americana finalmente voltou a funcionar, porque ela tinha sido devastada pela bomba nuclear do liquidacionismo de 1928-29 do presidente Hoover e da equipe dele, e do estouro da bolha de 29, né? O Roosevelt fez algo muito parecido com o que os soviéticos faziam, e é importante dizer isso, porque os soviéticos eles não tiveram crise de 29, né? E a Revolução Russa era uma coisa que preocupava muito o Ocidente, preocupava inclusive o Keynes, né? O Keynes morria de medo do comunismo, né? E o próprio Hitler estava fazendo essas coisas na Alemanha também. Vejam que o New Deal não é só um fenômeno americano, né? Esse New Deal geral do planeta, ele estava sendo utilizado já na Alemanha, na União Soviética, né? Depois da Revolução Russa, e nos Estados Unidos, cada um com as suas devidas formas, né? Mas estava muito claro ali que a destruição do pós-Primeira Guerra e a crise de 29 levaram a um repensar, vamos dizer assim, da ação do governo na economia, né? Então, o mundo todo, e depois do New Deal, isso não foi só para os Estados Unidos, se a gente olhar tudo que aconteceu no arranjo de Bretton Woods, né? A maneira de funcionamento do mundo pós Segunda Guerra Mundial está toda ancorada numa ideia de um New Deal, de regulação, do papel do Estado fazendo investimento público. O Plano Marshall tem uma inspiração enorme nesse tipo de pensamento e por aí vai. Então, o New Deal ele é vamos dizer assim, uma mudança de placas tectônicas, assim como foi a crise de 29, né? Agora, é verdade que em 1937 o nível de produção, o nível do PIB americano ainda não tinha recuperado o nível eu ia falar pré-pandemia, o nível pré-crise, né? Passados quase uma década, né, com política de juros no chão, os juros foram zerados, né, e o New Deal começou a mandar bala, mas ainda assim ela não tinha chegado naquele nível pré-crise. Então ainda tinha um nível de desemprego importante, né, e o PIB não tinha recuperado o patamar, né? E aí sim é verdade que a Segunda Guerra Mundial vai botar um impulso de demanda que faltava para a economia americana, né? A Segunda Guerra Mundial recoloca a economia americana no pleno emprego, transforma a economia americana numa economia de guerra, e claro, quando os aliados estavam para perder a guerra nos Estados Unidos, na Europa, né, até recomendo para quem não assistiu, assistam aquele seriado do A Guerra Mundial em Cores, do Netflix, que é maravilhosa, eles mostram que teve um tipping point ali que não fosse os Estados Unidos entrar na guerra, e ele entra depois da invasão de Pearl Harbor, né? Não fosse os Estados Unidos entrar na guerra, provavelmente o Hitler poderia ter ficado muitas décadas lá, né? Porque ele estava com aquilo tudo dominado, né? Depois daquela vitória que eles expulsaram os caras da Bélgica, os aliados, né? Então a capacidade industrial americana foi toda retransformada para a economia de guerra, para produzir porta-aviões, aviões, né? Tem uma passagem célebre do filme do Ford versus Ferrari, não sei se vocês viram recente, né? Tem uma passagem muito legal que o Henry Ford, o segundo, está na fábrica, acho que em Michigan, ele fala, olha, aquela fábrica fez os Estados Unidos ganhar a Segunda Guerra Mundial, né? Porque toda a fábrica foi convertida da Ford para produzir tanques de guerra, né? Pra você ter uma ideia, Fausto, sem querer me perder aqui na discussão de Segunda Guerra, mas os Estados Unidos tinha 4 porta-aviões ou 5 porta-aviões no começo da Segunda Guerra. Ele foi tá virando aqui recomendação de filmes, mas a Batalha de Midway mostra bem isso. Depois de 5, 6 anos, os Estados Unidos tinha produzido mais de, 30, 40 porta-aviões, né? Então toda essa maquinaria de guerra, essa reconversão industrial americana, que virou uma máquina de morte, na verdade, também é importante destacar esse outro lado, né? Mas isso fez os Estados Unidos bombar de maneira absurda. Entrou no pleno emprego, e aí depois que veio o American Dream, né? Porque o American Dream, ele vem depois da pós-Segunda Guerra Mundial, em que os Estados Unidos é o rei absoluto, né, do planeta, né, em que a classe média americana ascende, a indústria americana é dominante do planeta e tudo mais, mas não dá para entender essa história sem puxar o fio do New Deal, né, e depois a importância dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Mas foi a maneira do Estado intervir na economia foi completamente repensada. E assim foi até os 80. Né? Quem destruiu tudo isso foi o Reagan, e hoje os Estados Unidos pagam um preço caro, porque ele está sendo surrado pelos asiáticos e pela China, porque ele abandonou as ideias do tipo New Deal. Né? Tem um outro livro muito legal, que é o Concrete Economics, do Brad DeLong, que é um americano ressentido. Ele fala, olha, depois do Reagan, do Wall Street, da liberalização, do neoliberalismo nos Estados Unidos, a gente foi para a lona e estamos pagando preço hoje, porque a Ásia bate duro nos Estados Unidos, a China já é uma economia talvez até maior do que a americana, né? E não à toa a gente assiste hoje o renascimento do New Deal,
com Biden, a primeira coisa que ele fez quando ele assumiu foi botar o quadro do Roosevelt no Salão Oval da Casa Branca, né? Então, é impossível entender o século XX, inclusive XXI, sem entender o New Deal. Agora, lógico, se você quiser julgar que o New Deal deu certo ou não, porque a economia em 1937 já tinha recuperado o nível de produção pré-crise, tudo bem, é bem a maneira YouTubenomics de pensar. O cara que não sabe absolutamente nada de história, nada de economia, ele pega um número lá e fala, em 1937 o PIB americano ainda era menor do que o PIB americano em 1928. Logo, concluo que o New Deal é irrelevante. Claro, né? Para esse nível, vamos dizer assim, de uma pessoa que tem um neurônio na cabeça, faz sentido mesmo essa análise. Pois é. Não, eu fico impressionado justamente com, como eu falei no vídeo anterior, a questão da análise superficial da história, né? Quando, na realidade, a história é uma teia tão complexa de processos, são processos entremeados com processos, que é muito irresponsável você começar a fazer ligações binárias entre fatos históricos. O New Deal, ele prepara, isso é uma evidência, ele prepara a economia dos Estados Unidos para o boom da guerra, né? Não houvesse New Deal, talvez o esforço de guerra acontecido após Pearl Harbor, né, de ir lá e entrar naquilo tudo, sequer pudesse ter acontecido. Talvez não houvesse base material, talvez não houvesse mão de obra disponível. Porque, veja, as pessoas estavam a mil, as pessoas morriam, né, enquanto não havia New Deal. Né? Então, são certos elementos assim, que não costumam entrar na planilha, né, no modelo teórico. Né? Quer dizer, quanta gente passava fome, deprimida, ferrada, né? E como é que essa gente vai fazer esforço de guerra? Né? Esse tipo de pergunta não passa pela cabeça de quem vai considerar isso. Então, é um pouco o raciocínio hoje. Quer dizer, tudo bem, você pode ser liquidacionista, adorador de uma purga, de um darwinismo social à vontade, mas, cara, assim, o que vai acontecer com as pessoas se elas não puderem nem trabalhar e não receberem uma ajuda do Estado no Brasil contemporâneo? É uma questão de falta de oportunidade, né? O grande erro desse tipo de visão de darwinismo social é não entender que sem oportunidade as pessoas não podem sequer desenvolver o talento delas, né? Então não existe meritocracia numa sociedade que não dá oportunidade. Esse é o grande erro do raciocínio, né? Isso, quer dizer, aí você, começa a julgar tudo pelo modelo teórico, tudo pela planilha. Cara, desculpa, suas conclusões vão ser muito destacadas da realidade, né? E não à toa você vai ficar embolhado ali numa internet onde só os seus, entendeu, te elogiam, porque, de fato, é triste, né? Fica uma coisa desconectada. Mas beleza, assim, falamos sobre New Deal, acho que ficou bacana. O Demolindo do YouTubenomics volta aí na próxima edição. Algum outro assunto bacana para... Eu queria só dar uma desculpa. Mete bronca aí. A dica tem um livro do John Kenneth Galbraith, que eu acho que é o Estado, Sociedade, eu não me lembro qual é, em que ele analisa em detalhe o New Deal, né? Aliás, é um cara que vale muito a pena ler, o John Kenneth Galbraith, falecido, já um grande economista americano. A gente já deu dica aqui em outro vídeo sobre o livro dele do Great Crash, da crise de 29. E tem um livro dele maravilhoso sobre o New Deal, mas eu não vou conseguir me lembrar o nome, mas se você escrever John Kenneth Galbraith, né, e é difícil escrever Galbraith, Galbraith, você vai encontrar, né? Então acho que também é legal a gente dar essas dicas para as pessoas lerem a literatura relevante sobre o tema, né? E não ficarem só assistindo um vídeo de YouTube, né, Fausto? Pois é, e se estiver vendo vídeo de YouTube, que seja vídeo de YouTube de gente que leu. Legal. Paulo, obrigado. Ficamos aqui, mais um Demolindo o YouTubenomics. A gente volta no próximo episódio com algum outro tema relevante. Até mais. Ô, Paulo, você tem tempo para mais um? Tá live ainda aí. Ah, tá.